Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, retrospectiva 2022. Como o nosso canal fala mais sobre fundos imobiliários, é lógico que a retrospectiva vai ser, sim, aprendizados que nós tivemos nesse ano investindo em fundos de investimentos imobiliários. Começando aqui, estou bem otimista, porque nós começamos o ano extremamente otimista. No mês de dezembro de 2021, os fundos imobiliários tiveram uma alta de 7%, então nós entramos em janeiro extremamente otimistas, com o IFIX em 2.789 pontos, estávamos bem otimistas, e assim começamos o ano nesse sentido. Naquele momento a Selic estava em 9,25%, e a gente tinha fechado o 2021 com a inflação de mais de 10%. Então a gente estava naquelas perspectivas que vinham melhoras em alguns determinados pontos, já que a vacinação tinha andado bem e os casos de Covid tinham diminuído bastante. E logo em janeiro já tivemos uma primeira bomba para os fundos de investimentos imobiliários. O meu querido, o meu amado, que eu nunca escondi de ninguém, MXRF11, foi investigado ou notificado pela CVM que estava com irregularidades na sua distribuição de dividendos, onde não deveria distribuir dividendos proventos nos meses que tivesse prejuízo contábil. E essa notificação que a CVM fez, essa notificação ao MXRF11, ao administrador do MXRF11, que é o BTG, que também é administrador de muitos outros fundos imobiliários, e ele também segue essa mesma filosofia de distribuição de dividendos, de proventos, para todos os fundos imobiliários, acabou impactando toda a indústria de fundos imobiliários. E logo de cara, não só o MXRF11, o MXRF11 caiu a cotação de R$10,06, que estava naquele tempo, para R$9,02. Na verdade, eu cheguei a comprar abaixo de R$9, R$8 e alguma coisa. Eu não lembro direito. Mas naquele momento foi um grande aprendizado. Por quê? Logo em seguida, o MXRF11 estava dizendo, 2021 fechamos com lucro contábil que compensa os prejuízos anteriores. Acalme-se, cotistas. Mas mesmo assim, muita gente desacreditou no fundo imobiliário e saiu vendendo ele com muito prejuízo. E também teve pessoas, influencers, que realmente diziam que era um caso específico para o MXRF11, sendo que aquela notificação da CVM, apesar de ter sido específica para o MXRF11, ela poderia pegar todos os outros fundos. A indústria inteira de fundos imobiliários poderia ser impactada se aquela regra que a CVM queria impor ao MXRF11 fosse imposta a todos os fundos imobiliários. É lógico que alguns iam dar sorte, outros iam dar azar. Foi assim como o pessoal da gestão da REC falou, por sorte, todos os nossos fundos imobiliários estão ok com a CVM, mas foi por mera sorte, porque fundo imobiliário distribui lucro caixa, não lucro contábil. E esse era o grande problema que logo de cara, no começo do ano, atormentou os fundos de investimentos imobiliários, já em janeiro. E com isso, em janeiro, fechou com 2.776 pontos, uma queda de 0,16%. Então a gente, naquele otimismo todinho de dezembro, de 7% de alta, tivemos apenas 0,16% de alta no mês de janeiro. Então ficou uma nuvem negra no ar nos fundos imobiliários. Então veio fevereiro, ainda o MXRF11 sofrendo, o pessoal do MXRF11 solicitou lá um prazo maior à CVM para poder fazer a resposta, a responder oficialmente eles. Esse prazo foi de 60 dias e a gente foi esquecendo um pouco disso, do próprio MXRF11, e preocupando com outras coisas. E a principal coisa que preocupou a gente foi a primeira alta, a primeira reunião do cupom que aconteceu em fevereiro. O cupom subiu a taxa de 9,25%, que fechou o ano de 2021, para 10,75%. Uma alta nos juros, na taxa Selic, de 1,5%. E essa alta, é claro, ela é sentida nos fundos de investimentos imobiliários. E com isso, o IFIX fechou o mês com 2.736 pontos, uma queda de 1,46%. E realmente ficou bem complicado naquele momento.
As pessoas já estavam desanimadas com os fundos imobiliários, com a notícia da CVM notificando o MXRF11, e logo em seguida vem essa bomba aí, de modo geral. Mas, pelo menos, o próprio MXRF11 e vários outros fundos imobiliários começaram a colocar nos seus relatórios gerenciais se estavam distribuindo caixa ou estavam distribuindo contábil. E todos diziam claramente: distribuímos caixa conforme a lei de criação dos fundos imobiliários, até distribuir no mínimo 95% do seu lucro caixa. Em fevereiro, ainda tivemos mais um aprendizado, mas é um aprendizado que muitos cotistas do Vino 11 tiveram. Vino 11, durante o mês de 2021, estavam pagando proventos muito altos. E eram proventos não recorrentes, eram proventos vindos de uma venda que ele tinha feito no começo do ano de 2021, o lucro dessa venda. Então, com os proventos caíram de 50 centavos, que estava sendo distribuído, para 34 centavos. E com isso, é lógico, a gente já começou a ficar preocupado em relação à cotação. A cotação caiu o provento, começa a cair a cotação. Então, Vino 11 foi um aprendizado, cuidado com rendimentos não recorrentes. Então, a gente tem que abrir o olho. E para fevereiro, outra coisa começou a nos preocupar: a inflação. O IPCA voltou novamente a estar mais de 1%. Foi 1,01% o IPCA de fevereiro, contra o IPCA de janeiro o IPCA de janeiro 0,54%. Então, realmente, uma alta bem significativa no IPCA, subindo bastante aí para o mês de fevereiro, que já começou aí a atratividade nos fundos imobiliários de recebíveis, que são indexados ao IPCA. Mês de março, eu diria que foi um pouco mais tranquilo. Enquanto o mês de março a gente ainda estava na expectativa do MXRF11, para saber que resposta, o que podia acontecer em relação a isso, ainda tinha aquela nuvem negra no ar, mas ainda foi mais tranquilo, mas a gente ainda estava olhando o IPCA muito alto de fevereiro, e também outra reunião do Copom, que subiu dessa vez de 10,75% para 11,75%. Uma alta de 1% na taxa Selic, mas subindo mais ainda. Por que essa alta? Porque em fevereiro já estava uma inflação muito alta, agora a inflação de março foi 1,62%. O IPCA registrado em março, 1,62%. Mas por incrível que pareça, o IFIX em março fechou em alta de 2,21%. Foi fechando em 2.798 pontos o IFIX ao final de março. Chegamos ao mês de abril. Mês de abril, março, uma altazinha no IFIX, mas houve polêmica. Notícias, uma atrás da outra, saíram falando sobre o circuito de compras. Exatamente, o circuito de compras, aquele imóvel que duplamente é investido como o pessoal fala, nas duas pontas, pelo HCTR. O HCTR que os cotistas já estavam meio chateados devido a uma emissão atrás da outra que estava acontecendo. Aí começou a estourar notícias sobre o circuito de compras, como se o circuito de compras fosse um péssimo investimento, que preocupa os investidores e coisas de modo geral, criticando, e com isso o HCTR11 foi o foco da polêmica. Apesar de também ser investido no circuito de compras, no DEVA 11, no VSLH 11, outros fundos também têm investimentos lá, apenas o HCTR11 começou a cair muito, mas logo os outros também caíram. Mas nesse mês, o que mais chamou a atenção, que houve uma tremenda queda, porque o HCTR11 estava com a emissão ali na casa de R$120, então a cotação estava em torno de R$119, caiu de R$119,70 para R$97,50 nesse período aí, R$97. Ninguém imaginava o HCTR abaixo de R$100. Hoje já acostumamos com isso, né? Mas a HCTR chegou nesse momento que todos até esqueceram do problema entre CVM e MXRF11. Eu nem estava usando mais camiseta do MXRF11, começou a parar, mas a questão é que todo mundo ficou preocupado nesse momento com a HCTR11 e que também foi uma grande lição. A gestora, que estava em período de silêncio, porque terminou uma emissão, logo em seguida outra emissão, não veio explicar. Mas, realmente, as pessoas tentavam explicar, dizendo que o que estava acontecendo era simplesmente os cotistas estavam tomando conhecimento do que era um high yield.
Um fundo high yield é um fundo mais arriscado, ele tem investimentos mais arriscados. E de repente o pessoal começou a comparar, porque a inflação muito alta prejudica os high yields. E os high grades ficam sorrindo para as paredes. E acabam distribuindo melhores rendimentos. E era o que estava acontecendo naquele momento. Aí as pessoas, levando em consideração isso, estavam com medo de perder e acabaram vendendo muito os fundos imobiliários mais arriscados, os high yields, e migrando para outros, que estavam, inclusive, vendendo abaixo do valor patrimonial e comprando os high grades acima do valor patrimonial. Ou seja, tomaram prejuízo aqui para comprar caro o outro para tomar prejuízo lá também. E o aprendizado que teve nesse momento era ter calma. Algumas pessoas, e eu fui uma delas, aproveitou e foi para comprar HCTR lá embaixo. Porque, ao meu ponto de vista, o circuito de compras é uma obra pronta. O prédio está pronto. Não tem mais risco. Se porventura não pagarem suas dívidas, a gente vai lá e vende o prédio. Não é tão fácil assim como eu estou falando, mas dá para vocês entenderem que é muito diferente quando você está financiando uma obra que ainda tem o risco da obra acontecer. Quando a obra está pronta, o risco é menor. Mas, no caso, abril também teve outras coisas. Mais um mês, o terceiro mês consecutivo, com IPCA acima de 1%. 1,06% foi o IPCA de abril. E com isso, o IFIX fechou com queda de 0,02%, quase estável, em 2.798 pontos naquele momento, o IFIX. Entramos em maio. Em maio, as pessoas já perceberam que o HCTR11 não era assim, poxa, não mudou nada, ele sempre teve o circuito de compras lá e sempre deu resultado. Não foi uma surpresa de um dia para o outro, não foi nada de diferente. E com isso o preço de mercado voltou. Chegou a R$ 115 novamente, para ser mais exato, acima de R$ 114 ele chegou, quase R$ 115. Em termos de fechamento, durante o dia chegou a ter cotações acima de R$ 115. E a Selic teve nova reunião do Copom, subiu agora nesse momento de 11,75% ao ano para 12,75% ao ano. Então agora a gente já tinha outro problema para os fundos imobiliários. A Selic já estava quase distribuindo 1% ao mês. Aí o pessoal começou a se preocupar, porque os fundos imobiliários a gente queria que também distribuísse 1% ao mês. Então aquele fundo que não estivesse distribuindo 1% ao mês era prejudicado. E os fundos imobiliários de papel estavam cada vez melhores, cada vez pagando muito mais. Porém, eles eram indexados ao IPCA. Foram 3 meses consecutivos de IPCA. Em abril, essa tendência começou a quebrar. No mês de maio, perdão. Maio começou a quebrar. E agora, em maio, o IPCA fechou em 0,47%. Então, já quem estava rindo à toa de rendimentos que vinham gerados pelo IPCA acima de 1%, caindo para 0,47%, já ia dar um impacto muito grande no IPCA. Enquanto o HCTR, a gestão é ainda em período de silêncio, mas o mercado já se acalmou. Porque a gestão, mesmo em período de silêncio, não pode falar em público, mas ela pode responder e respondeu por e-mails às vários cotistas. Eu, inclusive, fui um e recebi resposta da gestora, fiz vídeo no canal explicando como funciona o circuito de compras, como é que é os resultados, que é realmente um shopping que precisa ter maturidade, isso vai demorar 2, 3 anos para poder dar bons resultados. Mas também não está dando prejuízo. Esse é o grande problema. Não está perdendo dinheiro. Se não está perdendo dinheiro, deixa o investimento lá. O IFIX estava até otimista no mês de maio, principalmente por causa dos bons rendimentos dos fundos imobiliários de papéis, subiu 1,07%, chegando a 2.829 pontos ao final do mês de maio. Mês de junho, chegando aí quase na metade do ano, a polêmica que tinha iniciado no começo do ano, lá do MXRF11, a CVM foi lá e voltou atrás. A CVM, que toda a diretoria foi trocada durante esse período, a nova diretoria voltou atrás da decisão do colegiado anterior, então o novo colegiado da CVM voltou atrás e falou assim, não, está tudo certo com o MXRF11, não tem nada a ver. No futuro, nós vamos ver qual é a melhor forma. Quem quiser continuar distribuindo rendimento caixa, distribui rendimento caixa. Quem quiser continuar distribuindo rendimento contábil, distribui rendimento contábil. Ou seja, todo o bafafá que teve no começo do ano, chegou ali, terminou em pizza, não deu em nada. Pessoal, mais um aprendizado. Quem se assustou e saiu vendendo barato o MXRF11, inclusive o MXRF11 é um dos poucos fundos imobiliários de papel, ou de papéis, que até hoje não caiu. Está ainda acima de R$10.
Então, se você olhar o resultado dele do começo do ano ao fim do ano, ele está no mesmo preço. E é um dos raros fundos que estão nesse patamar de resultado. Então, quem continuou com o MX, quem comprou mais barato, se deu muito bem em 2022. Porém, teve polêmica negativa também no mês de junho. No mês de junho, BTRA11, que é um fundo imobiliário que investe em terras agrícolas, a gente só tem 2 deles hoje, 2 fundos imobiliários apenas de terras agrícolas, teve problemas judiciais com uma das suas terras compradas. Só que essa terra significava 24% do fundo imobiliário. 24% da receita do fundo imobiliário adivinha dessa terra. Qual é o grande problema? Quem vendeu a terra para o fundo entrou em recuperação judicial e colocou a terra como garantia, mas ele já tinha vendido. Aí a justiça entrou com cancelamento da escritura de venda do imóvel, do compromisso. Então, cancelou a compra do imóvel e a gestão do fundo teve que correr atrás, junto à justiça, ou seja, teve que resolver o problema na justiça para poder provar que a terra era delas. Tudo bem, mas naquele momento foi um susto muito grande. A cotação do BTRA11 sofreu caindo de R$ 101 para R$ 78, uma queda muito significativa. Eu diria que até mais significativa que a queda do MXRF11 e do HCTR11, mas, em todo caso, com o tempo, isso aí, próximos meses, tudo se resolveu. E já falando de IPCA, 0,67% foi o IPCA de junho, foi o segundo mês abaixo de 1%. Isso já ia começar a impactar nos proventos, ainda não negativamente, mas ia diminuir bem os proventos dos fundos imobiliários de papéis. E o Copom aumentou mais 0,5% a Selic, que saiu de 12,75% para 13,25%. Mais um problema para os fundos imobiliários. Selic é 13,25%. Renda fixa rendendo 1% ao mês. IPCA abaixo. Para que a gente vai investir em fundos imobiliários? O pessoal estava investindo em renda fixa. O IFIX ainda fechou em uma pequena alta, 0,04% no mês de junho, fechando em 2.830 pontos. Chegamos em julho. E julho, clima de férias, curtindo as férias. Inclusive o Day News foi todinho Day News férias. Eram 8 horas da manhã, todo dia falando ao vivo com vocês durante o Day News. Foi muito divertido, batemos bastante papo. Mas em julho houve a PEC dos combustíveis. Foi a PEC dos combustíveis onde dava algumas isenção para os combustíveis. Era um ato que o governo estava fazendo para poder fazer uma redução na inflação, para poder dar uma segurada na inflação. Até então a inflação estava muito alta. Se você vê 3 meses acima de 1%, mais 2 meses acima de 0,5%, estavam já ali com a inflação batendo muito próximo a 5% no meio do ano, sendo que a meta do Banco Central era 5% no ano. Então o governo tinha que fazer alguma coisa e também a eleição estava se aproximando e com isso saiu a PEC dos combustíveis. A PEC dos combustíveis deu algumas isenções e diminuições de impostos sobre os combustíveis que agora pelo primeiro mês nós tivemos a deflação. A deflação de 0,68%, um IPCA negativo de 0,68% é muito negativo, gente. 0,68% é muito negativo. E isso, naquele momento, não impactava ainda os fundos. Os fundos demoram 2 meses para sentir isso. Mas nesse momento, o Brasil ficou, de certa maneira, um pouco otimista em relação ao Brasil. E algumas coisas poderiam melhorar, outras poderiam piorar. Porque todo mundo sabia que a PEC do combustível também liberava um furo no teto de gastos naquele momento. E toda vez que a gente fala de furo de teto de gastos, os investidores estrangeiros fogem do Brasil, faz com que o dólar suba e a bolsa caia. Inclusive o IFIX, no mês de julho, fechou negativo 0,15% em 2.803 pontos. E já quanto ao BTRA11, já foram os primeiros comunicados ao mercado, referentes explicando isso, as ações judiciais e algumas primeiras decisões judiciais para o fundo. E a cotação do fundo que chegou a R$ 77,98, porque ainda naquele momento as decisões que estavam acontecendo e algumas ações, que até o próprio provento ficou mais baixo, assustou um pouco os investidores. E com isso a cotação ficou em R$ 77,98. Mas quem teve paciência para entender o BTRA pode ver que a cotação foi melhorando depois. E para o HCTR11, que voltou acima de R$ 115 já, a turbulência do circuito de compras já tinha acabado.
ninguém já estava mais falando nada sobre isso. Mês de agosto, tudo volta ao normal, acaba as férias, Day News volta ali por volta de 7 horas da manhã, já deixando de ser ao vivo, ficando gravado, saindo às vezes um pouco mais tarde, afinal, sem férias fica um pouco mais complicado, tá todo dia, tem que levar a criança na escola, em modo geral, mas vamos falar dos investimentos. O cupom faz mais uma alta da Selic, a última alta, inclusive. Até então teve gente que achou que ia ter mais, eu já achava realmente que ia ser essa última, subiu de 13,25%. A Selic agora era 13,75%, que é a mesma até hoje. O IPCA registrou a segunda deflação de 0,36%. É o segundo mês seguido de deflação. Durante todo o plano real, apenas uma vez tinha acontecido no Brasil 2 meses seguidos de deflação e nem tinha sido tão altas, tão negativas, porque da outra vez que aconteceu foi 0,30 e 0,10. Dessa vez foi 0,60 e agora 0,36 negativo. Realmente o IPCA nunca tinha chegado a esses patamares negativos antes. Mas houve uma certa recuperação para o BTRA11. BTRA11 chegou a R$ 94,00, com as melhores justificativas que eles fizeram naquele momento. Então o pessoal já tinha esquecido o MXRF11, porque estava resolvido, já tinha esquecido o HCTR11 em relação, e agora o foco era o BTRA, que estava já em plena resolvendo toda e qualquer pendência judiciais que estava acontecendo, chegou a R$ 94,00. Mas, porém, a alta da Selic continuava batendo bastante nos nossos fundos imobiliários, mas o IFIX fechou em alta. Como assim, Kiko? Sim, o IFIX fechou em alta de 2.969 pontos, porque os fundos começaram a distribuir fantásticos proventos. Aquele IPCA lá de abril de 1,67% que teve, lá de março e abril, fevereiro, março e abril, todos acima de 1%, estavam agora gerando bons rendimentos nos fundos imobiliários de papéis, e os fundos imobiliários de papéis estavam disparando na bolsa, enquanto os fundos imobiliários de tijolos estavam em queda, e nesse mês fechou em alta de 5,77%, 5,57%, foi a alta do IFIX para o mês de agosto. Nesse momento, confesso a vocês que a 2.968 pontos que estava o IFIX ali, eu estava otimista para ver o IFIX acima de 3.000 pontos. E veio setembro. E quando veio setembro, a gente pensava que a deflação já estava repetindo o recorde por 2 meses consecutivos. Foi o terceiro mês de IPCA negativo. O IPCA negativo de 0,29%. E quando a gente vê o IPCA negativo de 0,29%, para nós como consumidores é ótimo. Investidores que investem em carteiras indexadas ao IPCA estavam chateados, estavam cada vez mais chateados, e nesse momento vão começar, é lógico, ver os resultados dos proventos desses fundos, porque era o terceiro mês de deflação, o primeiro mês já começou a dar resultados ruins para os fundos imobiliários. Por exemplo, o KNP11, que pagou em maio R$ 1,70, no mês de setembro, impactado pela deflação, 35 centavos era o provento dele. O RPR11, que pagou em maio R$ 2,01, em setembro caiu para R$ 1,31. Ainda ficou bom o provento, mas a queda é bem significativa. O DEVA11, que pagou em maio R$ 1,60, pagou em setembro 55 centavos. Então a deflação chegou com tudo nos fundos imobiliários de papel. E com isso os fundos imobiliários de papel começaram a cair. Caiu o rendimento? Caiu. Gente, mas era óbvio. Se a inflação estava negativa, era óbvio que os IPCAs, que os fundos indexados aos IPCAs iam cair. E assim como agora que acabou a deflação, eles vão começar a pagar bons proventos novamente, vão voltar a subir. Então isso é óbvio. Quem sabe aonde o fundo investe não se assusta. Já dá até para planejar, já que tem um delay aí de 2 a 3 meses para a gente ver o resultado do IPCA nos nossos fundos. E a alegria do povo nesse mês aqui eram os fundos imobiliários de tijolos. Fundos imobiliários de tijolos subindo bem em setembro, porque em setembro o pessoal relembrou que existe fundos imobiliários de tijolos, começaram a vender os fundos imobiliários de papéis e comprar fundos imobiliários de tijolos. E os fundos imobiliários de tijolos, nessa balança de cai papel e sobe tijolos, o IFIX ainda fechou em alta de 0,46%, fechando em 2.982 pontos, e eu cada vez mais otimista em ver 3.000 pontos no IFIX. Chega outubro, e outubro já chega dando resultado do primeiro turno da eleição.
primeiro turno da eleição, já um candidato de esquerda à frente e o atual presidente em segundo lugar. E mesmo assim, o mercado começou otimista durante o mês de outubro. O IFIX finalmente passando no dia 7/10, passou de 3 mil pontos, chegando a 3.002 pontos. E ali eu praticamente fiz novamente a festa dos 3 mil pontos. Daqui um dia espero eu fazer novamente a comemoração, muito empurrado pela alta dos fundos imobiliários de tijolos. Os imobiliários de tijolos estavam bem descontados, nesse momento começaram a subir. Mas os fundos de papel continuaram sofrendo com a deflação e os proventos cada vez mais baixos. O KNP, 30 centavos, o DEVA 11, 56 centavos, o VGIP 11, outro fundo muito indexado ao IPCA, 45 centavos, KNSC 11, 52 centavos. Proventos muito baixos perante aqueles que o pessoal estava vendo. R$1,50, R$1,40, muito baixos. E com isso as cotações começaram a cair mais ainda no mês de outubro. E para outubro, a deflação acabou. O IPCA voltou a ser positivo, 0,59%. Gente, eu não comemoro inflação. Ainda eu consumo mais do que... a minha renda vai mais para o consumo do que para investimentos. Então, quando eu vi IPCA 0,59, eu queria mais uns 2 meses de deflação ainda. Não tinha problema nenhum para mim. Mas foi outubro 0,59 e logo os fundos imobiliários de papel vão ter esse resultado desse 0,59 positivo do IPCA na renda. E o cupom realmente registrou ali o fim de altas na taxa Selic, mantendo a Selic a 13,75, que é muito alta e impacta nos nossos queridos fundos imobiliários. O IFIX fecha, apesar de ter estourado os 3 mil pontos, fecha um mês com 3.989 pontos, com alta de 0,20%. Chega novembro, o mês mais lindo do ano. Eu aqui com a camiseta do jogo do Brasil, porque era o início da Copa do Mundo também, no mês de novembro. Então a gente já ia esquecer um pouquinho dos problemas e só lembrar de futebol de modo geral. Mas de cara, e era meu aniversário, né? 5 de novembro, meu aniversário, muita festa, muita comemoração. Eu também esqueci de tudo, esqueci de bolsa, esqueci de tudo que era problema, só lembrava de Skol gelada, mais ou menos assim, que ia bebendo. Então chegou novembro, a eleição acabou, realmente foi concretizado o governo de esquerda para a partir do ano que vem, 2023 teremos o retorno do governo Lula, e as expectativas logo em seguida, que com as primeiras ações que tiveram o governo Lula para poder cumprir suas promessas de campanha, eram mais gastos públicos. E quando tem mais gastos públicos, o pessoal não gosta do que vê. E logo nisso, todo mundo começou, o mercado inteiro começou a sofrer, e era queda na bolsa e queda nos próprios fundos imobiliários. O IFIX tomou uma peia mesmo. No mês de novembro foi um mês muito ruim para os fundos de investimentos imobiliários, caiu 3,86%, fechando em 2.877 pontos. Eu lá comemorando os 3 mil pontos, já voltou para 2.877 pontos. O IPCA foi positivo novamente, mais um mês consecutivo de IPCA, mais 0,41%. Não teve reunião do Copom em relação à taxa Selic, e alguns fundos imobiliários de papéis ainda sofrendo com a deflação. O CPTS 11, muito querido pelos seguidores dos canais, pagou 37 centavos. O VGIP 11 novamente 45 centavos. E alguns até estavam melhorando, né? Porque o KNP que tinha pago 30 centavos melhorou para pagar 50 centavos, o KNSC 11 75 centavos e o DEVA 11 já melhorou em novembro, informando um provento referente a novembro de 90 centavos. Chegou dezembro e, poxa, não deu para o Brasil, perdemos nos pênaltis, mas tudo bem, vai ter tempos melhores aí no futebol, mas o foco nosso é investimento. Chegou dezembro, e dezembro, a gente, é lógico, ainda não sabe qual é o IPCA de dezembro, mas a previsão do IPCA para dezembro é 0,48%. Já aconteceu a última reunião do Copom e manteve a Selic a 13,75%. E a previsão que o IPCA feche nesse ano em 5,68%. Bem controlado, perto do que estava acontecendo no primeiro semestre. O primeiro semestre estava quase dando 5% em 6 meses. Fechamos o ano em 5,68%. Ainda não fechou, tá, gente? A gente só vai saber lá por volta de 15 de janeiro o valor exato. Isso aqui é a previsão que eu peguei do relatório Focus. Então, mantendo a Selic a 13,75% e essa inflação de 5,69%, o Brasil fecha com juro real, ou seja, aquela grana, aquele percentual de juros acima da inflação, de quase 7%. Gente, quando a gente tem um juro real de 7%, igual nós estamos tendo agora,
Isso aí é o mínimo que o pessoal vai exigir de pagamento de fundos imobiliários de tijolos. E como renda variável, existe um ganho. Então o pessoal vai querer 9%, 10%, dependendo do tipo de fundos imobiliários. Então tanto FOF, tanto fundos imobiliários de tijolos voltaram a sofrer no final do ano devido a essa grande diferença. Já os fundos imobiliários de papel, que sofreram bastante nos últimos 12 meses, andaram de lado, também não subiram para dezembro. Mas alguns me chamam a atenção para a gente levar em consideração, agora que a gente chegou ao final do ano, o IFIX está com 2.832 pontos, uma queda de 2,11% no mês, porém, em relação ao início do ano, uma pequena alta de 0,3%. E assim a gente termina a nossa retrospectiva, bem longa, né? Foi um dos vídeos mais longos aqui do canal, mas eu acredito que deu para lembrar, mas eu queria focar só nos aprendizados. Quando a gente tem firmeza no que o fundo imobiliário está investindo, MXRF11, que segurou, recebeu seus proventos, teve ótimos resultados. No caso do HCTR11, eu acredito ainda que ainda vai ter essa melhora, principalmente porque ele apanhou 2 vezes. Ele apanhou pelo fato do circuito de compras e depois apanhou devido ao resultado do IPCA. Então ele teve duas porradas no decorrer desse ano, mas eu acredito que ele vai melhorar. E já o BTRA11, a gente já está vendo o resultado dos proventos dele melhorando. Então todos os casos, e apesar dos 3, o BTRA foi o que eu mais fui desconfiado, porque eu tenho medo quando envolve justiça, quando é apenas algo que não tem a justiça, nada judicial, eu fico mais tranquilo. Eu vou lá, confio no ativo. Mas o BTRA, eu confesso para vocês, quando judicializou a ação, eu falei, o negócio é problemático, pode não dar tão certo assim. Então, todos os outros, eu aproveitei as baixas, fiz novos aportes, baixei meus preços médios e alguns eu já até botei o lucro no bolso. Já o BTRA, que eu também era cotista, eu fiquei quieto. Isso, quando o valor voltou mais próximo lá do meu preço médio, eu acabei desfazendo e tirando o financeiro do Fundo Imobiliário de Terra Agrícola para investir diretamente em Fiagro, já que Fiagro estava me agradando naquele momento. Então, o aprendizado que eu tive nesse mês, nesse ano, principalmente, é ter muita paciência e confiança naqueles ativos que eu estou investindo, que no final, no decorrer do tempo, a gente acaba vendo que a notícia assusta. E aquelas pessoas que são pacientes acabam tendo os melhores resultados nas suas carteiras. Muito obrigado a todos vocês. Eu acho que esse vídeo merece um like. Deixa ele aí pra gente. Quem chegou aqui agora e gostou disso, tem muita coisa ainda para vir em 2023. Um grande ano a todos vocês e até a próxima, pessoal.